E, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que nós já estamos vivendo esses últimos dias. E precisamos ter a compreensão a respeito desses acontecimentos, para que essa compreensão possa gerar em nós o temor devido e que nós possamos nos prepararmos para a volta de Jesus. Irmãos, os anjos falaram a respeito da volta de Jesus. Jesus falou que ia voltar. Os anjos falaram que ele ia voltar. Os profetas no Velho Testamento falaram que ele ia voltar. Os apóstolos falaram que ele ia voltar. Paulo falou que ele ia voltar. E nós precisamos nos prepararmos para esse grande momento da história da humanidade. Porque se nós não nos prepararmos, nós vamos ficar para trás e nós não iremos casar com Jesus, vamos passar aqui a tribulação, e a tribulação, o negócio aqui vai ser sério, irmãos. Então, hoje nós iniciamos algumas mensagens a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. E nós vamos começar falando a respeito dos acontecimentos que vão anteceder a tribulação. A tribulação será um período de 7 anos, em que, principalmente nos 3 anos e meio finais desses 7 anos, Deus vai derramar sobre a terra, todo o seu furor e toda a sua ira, em virtude da incredulidade, em virtude da dureza de coração da humanidade. E para que nós possamos entender, nós vamos ter que começar entendendo a respeito do propósito de Deus para a dispensação, a era atual em que nós vivemos. Nós vivemos, irmãos, na dispensação e na era chamada a era da graça de Deus. E para nós entendermos a respeito disso, nós temos que colocar os nossos olhos em Israel e colocarmos os nossos olhos na igreja. A era da graça, ela começou no dia de Pentecostes com a instituição da igreja, com o derramado Espírito Santo de Deus ali no dia de Pentecostes, e ela vai terminar exatamente com a volta de Jesus, quando Jesus virá nos ares, trazendo já todos os crentes que morreram e serão ressuscitados, e a igreja, a sua noiva que está aqui na terra, a Bíblia diz que num piscar de olhos, essa igreja será arrebatada aos céus e será levada por Jesus, já nós com os nossos corpos glorificados, transformados à semelhança do corpo ressurreto de Jesus. Esse tempo da graça, em que a igreja prega o evangelho da graça, para Israel é um tempo de cegueira e obstinação. Para Israel, esse tempo é um tempo de cegueira e obstinação, pelo simples fato de quando Jesus veio, Israel rejeitou a Jesus como Messias prometido nas Escrituras. E até hoje eles rejeitam. Eu estive em Israel, eles estão esperando Jesus voltar. Eles estão esperando pela primeira vinda de Jesus. Porque em nenhum momento eles reconheceram Jesus como um Messias prometido nas Escrituras.
Paulo escreve em Romanos 11, 25 o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Esse endurecimento veio da parte de Deus, irmãos. Na hora que Israel não reconhece Jesus como o Messias prometido, o próprio Deus endureceu e terminou de completar a cegueira. Então hoje o povo de Israel está cego. E na época que Jesus veio, eles tinham um relacionamento com Deus, não pela fé, mas eles tinham um relacionamento com Deus, a religiosidade deles, através das obras. E como Jesus não se encaixou na expectativa que eles tinham, errada, equivocada, de um Salvador, de um Redentor, eles rejeitaram Jesus. E a Bíblia diz que eles tropeçaram na pedra de tropeço, que foi Jesus Cristo. Aí saiu Israel de cena e entrou a igreja. Entrou a igreja em cena. Sai Israel como povo escolhido de Deus para manifestar a graça de Deus, o favor de Deus a todas as nações da terra. Sai Israel para abençoar todas as nações da terra e entra a igreja. Para que através da igreja todos os povos, línguas, raças e nações pudessem chegar ao pleno conhecimento de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Efésios 3, 5 e 9 diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus e por meio do Evangelho. Isso era um mistério, porque na cabeça de um judeu até hoje é complicado ele entender que a mensagem do Evangelho, que o projeto de salvação que Deus arquitetou para a humanidade lá no Éden, não era só para o povo de Israel, era para toda a humanidade. E que o Paulo, escrevendo aos Efésios, diz isso, que esse mistério que estava oculto agora foi revelado, que Jesus, e foi revelado aos apóstolos, aos profetas, que agora nós, os gentios, os não-judeus, nós somos co-herdeiros dessa promessa de salvação que já foi nos dada lá no livro de Gênesis, lá quando o homem caiu e pecou e transgrediu a vontade de Deus. A mesma verdade diz em Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Só no final da tribulação, irmãos, é que os judeus vão se converter ao Messias, a Jesus Cristo, o Senhor. No final da tribulação, dos 7 anos, quando todas as nações da terra se voltarão contra Israel, quando o anticristo se levantar furioso para destruir o povo de Israel, irmãos, todas as nações se levantarão contra Israel. Hoje, Israel vive no estado de belicismo, mas tem os Estados Unidos, tem a Europa, tem a França, tem a Inglaterra, para dar suporte ao povo de Israel. Mas a Bíblia diz que todos os povos da terra se levantarão, conduzidos pelo anticristo, para destruir Israel. E do ponto de vista humano, irmãos, seria impossível a nação de Israel não ser destruída.
Aí eles vão clamar, está escrito na Bíblia, lá em Ezequiel capítulo 37, 36 e 38. Eles vão clamar pelo Messias, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus virá, glória a Deus, e Jesus vai destruir todos os inimigos de Israel, aleluia. E vai reinar por 1000 anos com Israel aqui na terra. Veja o que diz Zacarias 12, 9 e 10. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém, o arrependimento dos habitantes de Jerusalém, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, aleluia. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigente, chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Irmãos, tem mais de 2000 anos que os judeus rejeitam Jesus, mas vai chegar um dia que eles vão prantear, que eles vão chorar pelo primogênito, pelo unigênito de Deus, aleluia. Mas nós estamos agora na era da igreja. A igreja é o agrupamento de todos os crentes, os quais constituem o seu corpo, no qual Jesus é o seu Senhor. A igreja tem um só espírito e adoram o Senhor. Em Efésios 4, 3 e 6 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Isso é a igreja de Jesus. E na era, no tempo da graça, irmãos, só através da fé, e só através da fé é possível fazer parte do corpo de Cristo. Em Atos 16, 31 diz: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra igreja no grego é eclésia. A eclésia é a formação de duas palavras. A palavra ek, que quer dizer para fora, eclésia quer dizer chamar. A igreja, irmãos, é formada de pessoas que foram chamadas para fora. Glória a Deus! Queridos, nessa igreja aqui tem menino que estava no crime e foi chamado para fora do crime. Nessa igreja aqui tem gente que estava na prostituição e foi chamado para fora da prostituição. Nessa igreja tinha gente que vivia adulterando e foi chamado para fora do adultério. Aleluia. A igreja de Jesus é a formada de pessoas que foram chamadas para fora, para fora, para fora, e para estarem dentro de um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus. Irmãos, faz 38 anos que eu sou crente. E eu ainda fico boquiaberto quando alguém diz: pastor, aquele moço veio do crime. E eu digo: mas não é possível. Ele é tão bom, tão generoso, tão legal. E eu digo: ele se converteu aonde? Foi na igreja Plenitude. Eu digo: glória a Deus. E às vezes eu digo assim: mas eu sou o pastor dessa igreja. Sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? É que tudo é a graça de Deus, é o favor de Deus, não é mérito humano, é o poder de Deus, é o poder do Espírito de Deus que foi derramado no dia de Pentecostes, agora sobre toda a criatura. E o mistério é que Jesus agora, ele não vive sobre, ele vive dentro. Não só ele vive dentro, mas ele vive através de nós. Aleluia. De ti sairão rios de águas vivas, glória a Deus. Meu irmão, no tempo de você pregar, as pessoas convertem. Essa é a era da igreja. Mateus capítulo 13 tem algumas parábolas que ilustram essa era da igreja. A parábola do semeador.
a palavra do joio e do trigo, a palavra do grão de mostarda, a palavra do fermento, a palavra do tesouro escondido. Todas essas parábolas falam a respeito desse tempo. A mais linda delas, que eu acho, é a do grão de mostarda, que diz que a mostarda, a semente é pequena, mas ela dá uma árvore grande. E que os pássaros, os corvos, vão fazer ninho nelas. Irmãos, a igreja, essa coisa pequena, que começou pequena, com 120 pessoas, e que com 4 séculos depois, ela tinha ido a cada povo, cada raça, cada nação, do poder e da ação do Espírito Santo de Deus. E muitos corvos, muitas pessoas que tinham a vida destruída, encontraram ninho nesta grande árvore que foi se formando e que chegou 2 séculos, 2 milênios depois até nós. E nós estamos aqui ministrando do poder, da unção, da autoridade desse Espírito Santo que é vivo, que é real, que é parceiro, que é consolador, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E toda glória seja para Jesus, toda honra para Jesus, que Ele cresça e que todo homem da terra possa diminuir. Aleluia. Por que Ele tem retardado a vinda dele? 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. É por isso que Jesus não voltou ainda. Jesus não voltou ainda, minha irmã, porque Ele quer que seu filho seja salvo. Jesus não voltou ainda porque Ele quer que essas cadeiras estejam repletas. Jesus não voltou ainda porque Ele quer que a gente chegue em 1000 células, em 10.000 células. Jesus não voltou ainda porque Ele quer que nós façamos discípulos de todas as nações, de toda tribo, de toda raça e de toda língua da terra. Jesus não voltou ainda porque Ele quer que ninguém pereça em Fortaleza, porque Ele quer que ninguém pereça no Ceará, porque Ele não quer que ninguém pereça no Brasil e nem nos confins da terra, senão que todos cheguem ao arrependimento. Apesar dessa paciência, muitos não aceitaram Jesus, muitos têm rejeitado Jesus, e por isso que a tribulação será um tempo de juízo sobre a terra. Por quê? Porque Deus é justo. E o palco já está armado, irmãos, para a volta de Jesus. O palco já está armado. As luzes já estão acesas. As condições já estão arquitetadas, só está faltando ele entrar em cena. As cadeiras já estão arrumadas. A banda já está aqui a postos. As luzes, as condições já estão perfeitamente. Nós somos a última geração, irmãos. Para o palco estar armado, 2 coisas basicamente deveriam acontecer. Primeiro, o ressurgimento de Israel como nação. Irmãos, Ezequiel 36, 24 diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Em nenhum momento da história, o povo de Israel já viveu muitos cativeiros, mas só uma única vez, o povo de Israel, essa palavra se cumpriu. Só em um único momento, essa palavra de que Deus trouxe esse povo de todas as nações, de todos os povos, e congregou novamente a nação de Israel na terra que Ele prometeu ali na Palestina. 1948, essa palavra profética se cumpriu. Deus está fazendo um resgate dos judeus do mundo inteiro, levando até a Palestina. Desde o ano 70 depois de Cristo, em que Tito destrói o templo, até 1948, o povo de Israel não teve mais um território. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Foi através de um voto de um brasileiro. Quem deu lá um voto nas Nações Unidas foi um rio-grandense,
Oswaldo Aranha. Por isso é que Deus tem uma dívida com a nação brasileira. A Bíblia diz que Deus ama aos que amam Israel. 1948 é novamente o povo de Israel tem uma nação, tem um território. Irmãos, haviam 600 e poucos mil judeus em 1948 na Palestina. Em 2005 já tinham 7 milhões. Oh, glória! Aleluia! O rei está voltando. E para que o povo de Israel pudesse cumprir outra palavra profética que precede a volta de Jesus, que precede a tribulação, que sucede a volta de Jesus, que é a aliança que o povo de Israel vai fazer com o anticristo, o povo de Israel precisava ser uma nação. A Bíblia diz que no começo dos 7 anos de tribulação, o povo de Israel vai fazer uma aliança com o anticristo, que é a figura de um homem, uma figura de um homem que vai se levantar como um líder de todas as nações da terra. E o povo de Israel vai reconhecê-lo como Messias. Só que para haver essa aliança com o anticristo, o povo de Israel tinha que ser uma nação. Em segundo lugar, além da restauração de Israel como nação, o outro fato que vai anteceder a volta de Jesus é a apostasia da fé na terra. Apostasia, a palavra apostasia significa cair ou abandonar a verdade. Atos 20, 29 e 30 diz: eu sei que depois da minha partida, Jesus diz, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. 1 Timóteo 4 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganosos e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. 2 Timóteo 3, 1 a 8 diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, entretanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de sua mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 6 diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta. Aqui está falando da figura do anticristo, contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Irmãos, nunca na história da igreja nós tivemos
tanta apostasia da fé, tanta pregação de um evangelho fraudulento, fajuto, como nós temos visto nos últimos dias. Portanto, o palco está montado para a volta gloriosa de Jesus. Glória a Deus. O que nós chamamos do arrebatamento da igreja. Em João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus prometeu que ele ia, mas ele ia voltar. Diga para o seu vizinho: Jesus foi que prometeu que ia voltar. 1 Coríntios 15, 50, 58 diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você quer apressar a volta de Jesus? Seja firme no trabalho de Jesus. Ah, pastor, eu estou fazendo muito. Tá, não, você pode fazer mais ainda. 1 Tessalonicenses 4, 13, 17 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia já os que dormem. Está falando do arrebatamento da igreja. Ora, ainda vos declaramos por causa da palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Primeiro virão os que dormem com ele nos ares. Depois nós seremos arrebatados, aleluia. E vamos ser arrebatados com o corpo incorruptível. Vamos já entender mais na frente o que é isso. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então o arrebatamento vai acontecer, irmãos da igreja. E agora, rapidamente, eu vou dar alguns tópicos daquilo que eu entendo a respeito do arrebatamento. Eu creio, irmãos, que o arrebatamento ele vai acontecer antes da tribulação. Há alguns que dizem que é no meio, outros dizem que é no fim. Outros dizem que não vai ter arrebatamento. Tem gente por aí que diz que não vai ter arrebatamento. Tem igreja por aí, irmãos, que não espera Jesus. Sabe por quê? Porque eles já estão no milênio. Por isso que eles só pensam em bens materiais. Mas a Bíblia, essa aqui diz que a minha pátria não é daqui, a minha pátria é lá. Queridos, eu creio que a igreja não passará pelos juízos de Deus que estão no capítulo 4 e no 18 do livro de Apocalipse. Eu não creio, e vou mostrar aqui na palavra, textos que nos mostram que a igreja de Jesus, nós não passaremos pela tribulação. Apocalipse 3,10 diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora
da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa palavra dá é a mesma ek da palavra eclésia, que significa para fora. Significa essa da hora é que ele vai nos guardar, nos tirando dessa hora, desse tempo de grande tribulação e de grande provação na terra. Em primeiro lugar, irmãos, eu creio que o arrebatamento será antes da tribulação, porque nenhuma passagem do Velho Testamento e nem do Novo Testamento que fala sobre o arrebatamento faz menção da igreja. Nenhuma passagem faz menção da igreja de Jesus. Em segundo lugar, porque a apostasia em massa que vai acontecer na tribulação só poderá acontecer quando aquele que detém se ausentar da terra. E nós entendemos que aquele que detém a apostasia é a presença do Espírito Santo de Deus na igreja. E nem outro momento, de nenhuma outra dispensação, a operação do Espírito Santo de Deus foi como tem sido na era da igreja. O Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus vinha sobre as pessoas. Mas agora em Colossenses diz que o mistério que esteve oculto aqui é Jesus em nós, a esperança da glória. O texto de 2 Tessalonicenses 3:7 diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, falando da apostasia, que venha, ou seja, ninguém engane, Jesus só vai acontecer a volta de Jesus e a tribulação, isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Falando da tribulação, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta todo, eu já li aqui isso ontem, tudo o que se chama Deus, objeto de culto. Aí ele diz: não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A manifestação do anticristo, a figura do anticristo, só vai se levantar quando sair da terra o que detém. E o que detém a manifestação é a presença da igreja. Na hora em que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo, lógico que ele vai estar na terra, porque Deus é onipresente, mas ele não vai estar mais na terra da mesma forma que ele está hoje. Aonde? Na igreja, manifestando o seu poder através da igreja. A época da igreja é a época da manifestação do Espírito Santo. Em momento algum da história, o Espírito Santo se manifestou com tanta proeminência como na época da igreja. Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Quantos estão entendendo? E olha uma coisa interessante, que a palavra detém, essa palavra que foi usada aqui em 2 Tessalonicenses, é a palavra grega kacheco, que significa oprimir. Essa palavra no versículo 6 e 7, ela está no versículo 6 e ela está no versículo 7. Tanto no versículo 6 como no versículo 7, ela está no presente. Só que no versículo 6 ela está na forma neutra. Nem é masculino e nem é feminino. Mas no versículo 7 ela está com o pronome masculino. A mesma coisa acontece com a palavra no grego para o Espírito Santo. A palavra Espírito no grego, ela é uma palavra neutra, nem masculino e nem feminino. Palavra Espírito. Mas quando ela se refere ao Espírito Santo, ela é empregada na forma masculina. Da mesma forma que essa palavra kacheco, no versículo 6, é a forma neutra. Mas no versículo 7, ela
é precedida pelo pronome masculino. Portanto, aquilo que está detendo a manifestação do surgimento do anticristo é a presença do Espírito Santo de Deus na igreja. Na hora que a igreja sair, for arrebatada nos ares, aí o anticristo vai poder se manifestar da forma como ele quer e vai se manifestar. Deter significa reter de uma ação, manter sob controle, privar de liberdade física, como se fosse acorrentado. E a Bíblia diz em vários textos que a ira de Deus não será derramada sobre a igreja. E no período da tribulação, a ira de Deus vai ser derramada sobre a humanidade. Romanos 5,9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja não estará no dia da grande ira de Deus na tribulação. Há muitos outros textos aqui, mas em 1 Tessalonicenses 1,10 diz: e para guardardes do céu o seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa palavra livrar aqui no original significa atrair alguém para a gente. Atrair para si. Livrar é atrair para si. É pegar, está vindo aí uma turba, né? Está vindo aí o fogo, está vindo aí um arrastão. E aí eu pego o meu filho pelo braço e trago para cá e livro. É o que Jesus vai sair, irmãos. Vai vir um juízo sobre a terra. Esses iníquos serão poderosamente julgados, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E a igreja deles será tirada, será arrebatada, será livrada desse tempo de juízo como nunca antes houve sobre a terra. Irmãos, em todas as escrituras, Deus resguarda o seu povo desse juízo. 2 Pedro diz assim, 2,5,9: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Irmãos, quando eu vejo a iniquidade, eu tenho um sentimento no meu espírito, o mesmo sentimento está descrito aqui de Ló. Quando eu vejo a iniquidade que está no Brasil, produzida por esse governo demoníaco do PT, e quem discordar disso, venha conversar comigo. Iníquo governo. O comunismo trabalha contra Deus. E eu quero que vocês entendam isso bem direitinho. O comunismo trabalha contra Deus. Todos os princípios do comunismo são contrários a essa palavra. E eu prefiro ficar com essa palavra do que ficar com qualquer coisa. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Deus que me livre de ser seguidor de PT e nem de seu Lula. E se eu não me posicionar aqui, irmãos, um dia Deus vai requerer isso de mim, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Enoque foi preservado do dilúvio. Noé e sua família foram salvos antes do dilúvio. Ló foi retirado de Sodoma e Gomorra. Os primogênitos foram poupados do Egito. Os espias e as famílias de Raab foram retirados de Jericó. Todas essas pessoas são figuras da igreja e do arrebatamento no Velho Testamento. Assim também a igreja será poupada. Em segundo lugar, o arrebatamento é considerado na Bíblia um mistério. O mistério é toda a verdade que não foi comunicada no Antigo Testamento de forma clara, e apenas no ministério de Jesus e dos apóstolos. O arrebatamento só foi comunicado de forma clara no ministério de Jesus e dos apóstolos. Mateus fala a respeito disso. A carta aos Colossenses fala a respeito disso.
1 Coríntios 15, 51, 55 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse mistério, irmãos, foi revelado a nós, a igreja. Terceiro lugar será no momento, no piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 51, 52 diz que será num abrir e fechar de olhos, será no momento. Abriu e fechou os olhos, é o suficiente. O arrebatamento só vai durar isso. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo para ninguém se preparar. Se você não estiver preparado, não vai dar tempo para se preparar. Você vai ficar aqui. Não é porque você é um membro de igreja evangélica que você será arrebatado. Haverão qualificações para você ser arrebatado. Em quarto lugar está próximo. Romanos 13, 11 e 12 diz: e digo-vos isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação, e aqui é falando do arrebatamento, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos nas armas da luz. Tiago 5, 7 e 9 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, pois, vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Em quinto lugar, os que estiverem morrido ressuscitarão, e os vivos terão seus corpos transformados. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou também, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vimos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, soar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nesse primeiro momento, Jesus não toca na terra. Jesus vai tocar na terra quando ele voltar no final dos 7 anos de tribulação. Aí ele vai tocar na terra. Mas aí ele não vem mais resgatar a igreja. Aí ele vem resgatar Israel, para reinar 1000 anos com Israel aqui na terra, enquanto nós estivermos reinando com Jesus, a noiva, a igreja lá no céu. Aleluia! E nós vamos receber um corpo glorificado e transformado. Sabe o que é um corpo glorificado e transformado, irmãos? É um corpo que vai estar livre de doença. É um corpo que não vai envelhecer e um corpo que não vai morrer. Nós vamos receber um novo corpo que não vai saber o que é cansaço, e ele vai ser dotado de incríveis forças físicas. Será esse novo corpo que nós vamos receber. 2 Coríntios 5, 1, 4 diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, eterna dos céus, e por isso desse tabernáculo gememos. Esse é o tabernáculo. Lembra do tabernáculo de Moisés, que o tempo foi passando e ele foi caducando, as hastes foram perdendo a força, as cortinas foram desbotando. É isso que ele está dizendo. Foi desbotando da mesma forma que nós estamos passando exatamente por isso. Nós estamos gemendo, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então esse corpo atual que nós temos é uma tenda, mas o que Deus tem para nós não é uma tenda, Deus tem um edifício. Dá um glória a Deus.
E aí você não precisa se preocupar. Por que esse corpo que nós temos geme? Porque esse corpo padece sobre o fardo do pecado, das doenças. Eu ando com uma foto dentro da minha bolsa. Na verdade, é uma carteira quando eu tinha 23 anos. Porque quando eu digo lá no hospital que eu era bonito, ninguém acredita. Aí eu mostrei. Hoje eu mostrei, a Tícia, ela disse, doutor, o senhor já me mostrou. Quando eu digo que era bonito, o pessoal não acredita. Aí eu digo que está aqui como eu era bonitão, as meninas, tudo doida por mim naquela época. Mas caducou, irmãos. Eu já não tenho mais a carinha que eu tinha antes. E se eu viver muito, esse corpo aqui vai ficar cada dia mais fraco. Mas Deus vai nos dar um corpo glorificado. Um corpo que não vai saber o que é cansaço, doença, ruga. Nós vamos reinar eternamente com Ele assim. E por outro lugar, Jesus vem para buscar a sua noiva, que é a igreja de Jesus. Jesus é chamado de noivo e a igreja de noiva. E isso é em referência ao casamento judaico. O casamento judaico tinha 3 fases. A primeira fase, os pré-requisitos legais para o casamento eram preparados pelos pais da noiva e do noivo. Os pré-requisitos legais, Jesus preencheu na cruz do Calvário, quando dele deu o seu sangue por mim e por você. Depois, o noivo preparava a morada para o casal, e aí ele reivindicava os direitos sobre ela. Jesus está preparando até agora a nossa nova morada nos céus, aleluia. E em terceiro lugar tinha a festa, irmãos. Está faltando só a festa. Mas vai haver uma festa chamada Bodas do Cordeiro, que vai acontecer no céu. E a parábola que mais ilustra isso está em Mateus 25, 1 a 13, que fala a respeito de 5 virgens nécias e de 5 virgens tolas. As que casaram foi as que tinham reserva de azeite. A qualificação para nós sermos noiva de Jesus é o nosso relacionamento com Jesus aqui na terra. São as nossas orações. É o nosso relacionamento com essa palavra. Por isso que é tão difícil orar. É fácil passar 2 horas pregando. Passei aqui, acho que uns 40 minutos. Eu passava a noite toda. Agora, quando vai orar para ver, se você com 15 minutos dá dor de cabeça, dá. Porque Satanás sabe, irmãos, que a qualificação que vai fazer com que a gente suba nesse primeiro trem é relacionamento com Jesus. Portanto, se você quer fazer parte do arrebatamento da igreja, você tem que ter relacionamento com Jesus. A qualificação é relacionamento com Jesus. É o tempo de oração, de adoração, de adoração e de oração, de relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Por último, irmãos, o arrebatamento, como eu falei, está às portas. E nós precisamos nos preparar, porque todos os acontecimentos já estão aí. Jesus não tarda em voltar. E a minha oração, irmãos, é que eu possa subir. Eu, minha esposa, meus filhos. E que também vocês possam subir comigo. Amém? Que nós possamos fazer parte das bodas do Cordeiro lá em cima. Vai ser uma coisa tremenda, maravilhosa, algo indescritível. E aí nós vamos fazermos parte do corpo de Cristo eternamente. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Irmãos, me perdoe se eu fui muito enfático com relação ao PT. Mas eu não posso me omitir aqui. Eu recebi um vídeo não tão enfático do Luciano Subirá falando sobre isso. Nós somos livres para nós votarmos em quem a gente quiser. Mas um dia nós vamos dar conta de toda a atitude que a gente tiver aqui na terra. E eu espero que
nenhum de vocês possam votar num candidato que não crê nos princípios dessa palavra. Ou melhor, que crê coisas contrárias a essa palavra. Nós vivemos em dias muito difíceis aqui no Brasil. E a minha oração sincera é essa. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo uma época aqui no Brasil propícia de nós restabelecermos a justiça aqui nesse país. E isso está nas nossas mãos. Vamos adorar o Rei. Vamos nos preparar. Vamos preparar a nossa nação. A nossa nação, irmãos, é um celeiro de missionários. Mas toda a vida, irmãos, que o diabo sabe que vai nascer profetas, ele quer matar os profetas. O governo brasileiro quer matar os profetas, votando a favor do aborto. Mas não vai matar os profetas do Brasil. Não vai matar os profetas do Brasil. Existem profecias que o Brasil será um celeiro de missionários para as nações da terra. Nesse último esforço missionário desses últimos dias. E isso está nas nossas mãos. Vamos adorar o Rei. Baixe sua cabeça. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, você quer fazer parte da noiva de Jesus, enquanto nós estivermos aqui adorando, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero fazer oração por você. Deixou o céu para buscar-nos. Glória a Deus. Veio para nos resgatar. O amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Se você quer hoje à noite fazer parte da noiva de Jesus, você pode sair do seu lugar aqui à frente aqui. Em nome de Jesus. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Se nessa noite você quer ter um encontro pessoal com Jesus, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Deus te abençoe, querido. Vamos ministrar só mais uma vez. A morte Aleluia. venceste, o véu tu rompeste, a tumba
Adora esse maior nome. que tudo Ele Você pode adorar o nome de Jesus. Ó, quão lindo Ele esse está voltando, nome irmão. é. Ele está voltando, Nome eminentemente Ele está de voltando. Jesus. Aleluia, precisamos nos preparar para essa volta dele. Aleluia. Oh, glória. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, se é a oportunidade que você tem de sair do seu lugar também. Você diz, pastor, eu estou desviado, estou em pecado. Eu apostatei da fé, eu me desviei, eu abandonei, eu caí, eu saí da verdade. Mas hoje eu quero voltar. Hoje eu quero voltar, pastor. Você pode sair do seu lugar agora também, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Glória a Deus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esses que vieram aqui à frente nessa noite. Eu sei que foi o poder do Teu Espírito Santo que opera através da Tua igreja. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa conduzi-los até a condição de noiva, até a condição de corpo, até a condição de noiva de Jesus Cristo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria dizer para vocês que essa é a decisão mais importante da vida de vocês. É uma decisão que vocês vão levar para a vida toda, ok? Decisão mais importante que vocês tomaram na vida. E que eu quero dizer também que nós estamos junto com vocês nessa decisão. Que nós queremos chorar com vocês. E eu fiquei tão feliz que veio foi 2, ó. Aleluia, que é uma decisão que vale por 2, ó. Sabe por quê, irmãos? Que a forma mais fácil de fazer um filho de Deus é tendo um filho de Deus. É um filho de Deus quando engravida, uma filha de Deus que engravida. Uma filha de Deus quando engravida é a forma mais fácil de fazer uma filha de Deus e um filho de Deus. Quando eu olhei para você assim grávida,
Eu vi aqui também a pastora Mari grávida. O meu coração se alegrou. Toda vida, irmãos, e vai nascer um profeta. O diabo, Faraó, Herodes quer matar profeta. E eu declaro que nenhum profeta morrerá na nação brasileira. Nenhum profeta morrerá na nação brasileira. Senhor, faz justiça na nação brasileira, Jesus. Dois profetas aqui. Uma profetisa. É menino ou é menino? Menino. Não é o nome dele. Ah, é dela. Como é o nome dela? Lara, ela é uma coisa linda. E aqui é o João Pedro. Aqui. Aleluia. Aleluia, irmãos. Vamos agradecer a Jesus por isso, né? Faz uma oração comigo e diga: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como dono da minha vida. A partir de hoje, a tua vontade é a minha vontade. A partir de hoje eu vou viver para fazer a tua vontade. Aleluia. Perdoa meu pecado. Escreve meu nome no teu livro e dá alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar salva de palmas para Jesus. Eu queria que vocês fossem ali para a gente pegar o nome de vocês, tá bom?